Pai Celestial, te agradecemos pelo seu amor e pela tua graça. Derramou sobre nós neste momento onde podemos estudar o livro 6 nas séries da história da redenção. Agradecemos por este tempo de comunhão juntos para estudar a sua palavra. Oramos, Pai, que enquanto nós participamos da sua redenção, sejamos capazes de ser os verdadeiros levitas. Os sacerdotes são capazes de servir no seu tabernáculo, através da tua palavra, que possamos ministrar para si, ministrar para a tua igreja, para que tu receba toda a glória. Obrigado pelo tempo que nos deu, que possamos ser abençoados em comunhão contigo, assim com um ao outro. Oro isto através do nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por estar conosco nestes dias. O título de hoje continua o sacerdócio e a história da redenção. Estamos dando continuidade do estudo passado acerca do sacerdócio e o primogênito. Este é o segundo e o último estudo relacionado a isso. Temos o livro em inglês que já foi publicado e está sendo levado para a América agora e será distribuído. Os últimos estudos não estão tão detalhados como se encontra neste livro, mas proporcionam o fundo da compreensão do conteúdo deste livro. Quando estudamos as genealogias e as tarefas dos sacerdotes e como é que isto liga a Jesus Cristo. Hoje vamos concluir o nosso estudo acerca do primogênito. Gostaria de ler em Números capítulo 3, versículo 40 a 41. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Quando olhamos para esta passagem, vemos a ordem de Deus. Primeiro, toma o censo de todos os primogênitos em Israel. Vai tomar os levitas em seu lugar. Deus quer que as pessoas saibam quantos primogênitos existem. E de acordo com a sua palavra, os primogênitos pertencem a Deus. Êxodo 13, versículo 2 diz: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Os primogênitos são muito importantes porque pertencem a Deus. Conseguir se lembrar da abertura do estudo passado, diz que e assim vai dizer ao faraó: Israel é meu filho, Israel é o meu primogênito. Quando vemos a Deus dizer: consagra para mim todo o primogênito, o que Deus concretamente está a dizer é que consagre tudo o que é meu. Nós que somos os primogênitos espirituais, é Deus que está dizendo que vocês são meu. Então, em Êxodo capítulo 4, versículo 23 diz: por isso te digo, deixa o meu filho ir para que me sirva. E você recusou-se a deixar o meu filho ir, por isso irei matar o teu filho, o teu primogênito. Aqui vemos esta menção da redenção. O que é a redenção? É que alguma coisa deve ser pago ou alguma coisa deve morrer em lugar de outro. Se você estivesse na prisão e dizer que foste redimido, estaria a dizer que alguém pagou toda a sua dívida e, por assim dizer, você foste redimido. Porque o que era devido foi pago e agora estás livre. Veremos isto na conclusão também, mas para que possa libertar o primogênito de Deus, o primogênito de Faraó e o primogênito de todos os egípcios teve que morrer. Vamos nos voltar para a nossa passagem de abertura em Números capítulo 3. Deus está a dizer: o primogênito me pertence. No lugar de todos os primogênitos, me dê os levitas, e eles serão os primogênitos espirituais. Vamos dar uma olhada a isto hoje e ver como isto é tão importante.
Significado da primogenitura, se olhar em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, Deus está colocando padrões porque o primogênito deve ser importante. Deus diz que mesmo que um homem tenha duas esposas e ame a outra do que a outra, se a esposa que não é amada for ela a dar o primogênito deve ser reconhecido pelo pai como tal. Nesta passagem diz: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. De acordo com a lei de herança israelita, filho primogênito recebe a porção dobrada de tudo quando os outros filhos vão herdar. Vamos dizer que um pai, por exemplo, tem $100 e ele tem 2 filhos. O primogênito recebe o dobro. O que isso significa? Significa que o primogênito vai receber 2/3 do total da herança. E o segundo filho vai receber 1/3. Este é o padrão de quanto a herança deve receber o primogênito. E vemos isto com Jacó. Jacó tinha 2 esposas, entre elas a Raquel e a Leia. Ele amava a Raquel e aborrecia a Leia. Mas foi a Leia que deu o primogênito, que é o Ruben. Veja como o Jacó reconhece a Ruben. Em Gênesis 49, versículo 3, diz: Ruben, você és meu primogênito. És as forças e o começo das minhas forças. És preeminente dignidade, preeminente em poder. De acordo com essa confissão, Jacó reconhece que o Ruben deveria ser a pessoa a receber a maior porção. Se conhece a história de Ruben, foi e relacionou-se sexualmente com a concubina de seu pai. Ele contaminou a cama de seu pai e perdeu a primogenitura. E na aliança da tocha, Judá torna-se o primogênito da genealogia e José toma a aliança da primogenitura. Ruben perde a sua parte, mas isso não muda o fato de que o primogênito é o princípio das forças de seu pai. Ele deve receber a maior parte daquilo que o pai tem para continuar o seu legado. E esta é a responsabilidade dos primogênitos. O primogênito de Deus, como referimos na aula passada, foi chamado do Egito. Êxodos, capítulo 4, versículo 23, na linha A: deixa o meu filho sair para me servir. Veja que o filho primogênito deve sair para me servir. Em Oséias capítulo 11, versículo 1, diz que quando Israel era ainda jovem, lhe amei e lhe chamei do Egito como o meu filho. E vemos também em Mateus capítulo 2, versículo 14 a 15, quando Jesus fugiu para o Egito e depois da morte de Herodes voltou, como esta profecia se cumpriu. Eu chamei o meu filho do Egito, porque Herodes foi ameaçada pelo nascimento de Jesus, porque os sábios do Oriente vieram para adorar o rei, e Herodes fazia de tudo para eliminar qualquer tipo de ameaça. E matou a fio da espada todas as crianças primogênitas de 2 anos para baixo. E José tomou Jesus e a Maria e fugiram para o Egito. Depois da morte de Herodes, eles voltaram. Isso declara o cumprimento da profecia proferida pelo Oséias. E este é o filho primogênito de Deus, chamado do Egito. Mas por que o chamou para fora do Egito? O propósito está claro, para que o filho possa servir ao pai. Então vamos dar uma olhada fina para esta palavra servir. Êxodo 4:23 diz que deixa o meu filho ir para que possa me servir. No hebraico, servir é abad. Deveria ser uma palavra familiar
Já vimos esta palavra abade anteriormente. Se lembrarmos, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardá-la. Quando Adão foi colocado no jardim do Éden para servir a Deus, Gênesis usa a palavra para cultivar, que é a mesma que abade e guardar o jardim. Este ato de servir é o ato de adoração. Adão era o modelo sacerdotal no jardim. Como sabemos, ele falhou nessa tarefa. Adão, neste papel, era o filho de Deus. É que o Êxodo diz: deixa o meu filho ir para que possa me servir. Prestar atenção no terceiro versículo aqui no ecrã, Lucas 3, versículo 38. Esta é a genealogia de Jesus, para de Jesus indo para Deus. Aqui temos o filho de Enós, o filho de Sete, o filho de Adão, o filho de Deus. E aqui Adão é chamado de filho de Deus. E Exódios 4 diz que deixa o meu filho para me servir, que é abade. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, lhe ordenou para o abade, para cultivar, que é servir no jardim. Adão era o filho de Deus, mas nós sabemos que ele fracassou por causa do pecado. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o que diz? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Fala de último Adão, fala de Jesus Cristo. O que o primeiro Adão não conseguiu fazer por causa da queda, o último Adão, Jesus, cumpriu. É por isso que é reconhecido como aquele que é espírito vivificante. Não dá para apenas recebermos a vida deve ser também dado. Queremos olhar para isso na conclusão, mas para vos dar pista é através da palavra. E quando servirmos, devemos servir de acordo com a palavra. E este é o papel do Filho de Deus. Então Cristo é o Filho de Deus. Mas nós também somos filhos de Deus, espiritualmente somos os primogênitos. Assembleia dos primogênitos de Deus. Nós devemos o servir, devemos cultivar o Éden espiritual. Vamos ver mais tarde, refere-se também ao templo que é o tabernáculo e ao tabernáculo espiritual. O papel dos levitas é servir aos sacerdotes. O papel dos sacerdotes é servir no tabernáculo, intercedendo pelo povo de Deus. Números capítulo 3, versículo 6 diz que traga a tribo de Levi aqui perto e os coloca diante de Arão, o sacerdote, para que possam o servir. Arão é o sumo sacerdote. Versículos 7 e 8 conclui com esta frase: para fazer o serviço que é abade do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, não está escrito aqui. Diz que deu o modelo do tabernáculo para que ele possa habitar com o seu povo. Para que ele possa habitar com o seu povo. Para fazer o serviço ou fazer o abade significa deve ser o levita espiritual para servir o sacerdote. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra grega para a palavra habitar é skeno. Skeno significa estender a tenda, significa tabernacular. A palavra transformou-se em carne e tabernaculou-se no meio de nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. Jesus Cristo veio do Pai e tabernaculou-se entre nós. Isso significa que nós devemos o servir. Não o servimos apenas no contexto de ser um tabernáculo espiritual, o servimos também no contexto de ser o sumo sacerdote espiritual. Como os levitas serviam no tabernáculo e serviam os sacerdotes.
Os levitas eram sacerdotes porque Arão era da tribo dos levitas, que é a linhagem sacerdotal. Os primogênitos na genealogia de Arão eram os sumos sacerdotes. Através de todo esse relato, vemos como os sumos sacerdotes, os levitas, os primogênitos, todos apontam para Jesus, Cristo como o meio da nossa redenção e a salvação. Então, João capítulo 12, versículo 26, diz que se alguém serve-me, ele deve seguir-me, e aonde estou, o meu servo aí estará. Se alguém serve-me, o Pai irá lhe honrar. Ao seguir os mandamentos de Deus, somos abençoados por Ele. Não é numa situação em que devemos fazer isto para que possamos ser abençoados. Deus quer nos abençoar e verdadeiramente já fomos abençoados. Ao ter esta comunhão com Ele e ser abençoados por habitar com Ele. Prestamos a nossa gratidão em servir. Servimos porque somos abençoados. Voltando para trás, traga a tribo de Levi e coloca diante de Arão, sacerdote, para que possam o servir, para fazer o serviço do tabernáculo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso tabernáculo. Quando servimos a Ele, lhe seguimos, estamos com Ele. Por assim dizer, somos honrados pelo Pai. Devemos seguir os passos de Cristo, devemos carregar a nossa cruz e seguir os passos de Cristo. Vamos seguir nos seus passos e aceitar sofrermos com Ele. Este é o chamado dos levitas espirituais. É o chamado do povo de Deus para seguir a Jesus Cristo, para que estejamos com Ele. É assim que somos honrados pelo Pai. Esta é uma mensagem curta hoje, mas a conclusão é: Cristo é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, vamos ler isto junto. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Vamos meditar neste versículo por um instante. Já vimos como os levitas foram chamados para servir o sumo sacerdote. Os levitas foram chamados para servir no tabernáculo. O que é que Hebreus está nos dizendo? Gosto deste versículo porque diz que a suma do que temos dito é. Já falamos nos estudos passados, podem ser resumidos neste versículo. Nós temos um tal sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Temos o verdadeiro tabernáculo espiritual, no qual devemos servir. Temos o sumo sacerdote espiritual, que é Jesus Cristo, a quem devemos servir. Isso significa que somos os sacerdotes e levitas espirituais, que servem ao sumo sacerdote espiritual, que é Jesus Cristo, no templo espiritual. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o sacerdócio e o sacerdócio real. E diz que somos a possessão de Deus. O que Deus diz do seu povo de Israel? Diz que Israel é meu. O que Deus disse a Faraó? Quando Deus estava prestes a libertar o seu povo, diz que deixa ir o meu filho. O meu primeiro filho, ele deve me servir. Deixa a ele ir. E isto é o quanto Deus nos ama. Se nós somos os primogênitos, que maravilhoso isto é, porque diante da morte e escuridão, Deus que é grandioso e poderoso, Ele diz: deixa o meu filho ir. Ele é meu primogênito, você já não tem domínio sobre ele. Ele é meu e deve me servir. Este é o Deus que nos chama
seus próprios filhos. Ele nos chama seus primogênitos e nós o chamamos do nosso Pai. Para nós sermos os levitas, nós sermos os sacerdotes. Isto mostra o quão Deus nos ama, porque nós não merecemos esta posição e não fizemos nada mais para ganhar esta posição. Mas pelo facto de aceitarmos a salvação, Ele nos diz que nós somos o seu primogênito. Você é meu e você vai me servir. Darmos uma olhada ao primeiro Adão, ao Adão na criação. Deus criou todo o universo e colocou Adão na administração disso, porque Adão era o seu filho, era o carregador de sua imagem e ele era o responsável pela criação de Deus. Deus colocou Adão nessa categoria e posição por causa do seu próprio amor. E esta era a posição do sacerdote. Isto é o que nós, como os levitas espirituais, a Assembleia de Deus espirituais, somos chamados para fazer em Jesus Cristo. Então, os crentes são os primogênitos. Números capítulo 3, 45. Tome os levitas lugar de todos primogênitos entre os filhos de israelitas, os animais dos levitas no lugar dos animais dos israelitas, e os levitas serão meu. Eu, o Senhor, o disse. Primeiro vemos que se você fosse o primogênito, não importava se você era levita ou da tribo de Judá, você era da tribo de Benjamim, da tribo de Simeão, ou qualquer tipo de tribo em que você fosse. Se você fosse o primogênito, pertencia a Deus. Mesmo nos animais, qualquer primeiro animal pertence a Deus. Já imaginou se toda a família tivesse os primogênitos, todos deveriam servir na guerra, ou seja, no exército? É uma grande responsabilidade para cada primogênito. Mas Deus diz que no lugar de todos os primogênitos de Israel, onde já havia sido estabelecido que todos os primogênitos pertencem a Deus, independentemente de qualquer lugar em que pertencesse, e no lugar destes primogênitos, mesmo dos animais, Deus diz que toma os levitas no seu lugar. Vemos outro nível de redenção acontecendo aqui. Os levitas foram chamados para servir no lugar de todo primogênito, no lugar de todo primogênito de Israel, no lugar de todo tipo de primogênito, independentemente da tribo. Esta tarefa em honra caiu sobre os levitas. Por isso que para nós, como levitas espirituais, somos muito abençoados. Não somos apenas os levitas, somos também o sacerdócio da realeza espiritual. Nós servimos o verdadeiro sumo sacerdote. Vou concluir com esta frase de reverendo Abraham Pag, que é autor, o sumo sacerdote eterno do juramento da aliança. Na página 125 tem esta frase. Assim, a tribo de Levi tornou-se a assembleia dos primogênitos para substituir os primogênitos dos filhos de Israel. Em outras palavras, eles foram inteiramente dedicados para a obra de redimir todo Israel. Pensa nisto. Esta toda tribo foi dedicada inteiramente para redimir todo o povo de Deus. E isto é discutido no livro número 6, o eterno sumo sacerdote do juramento da aliança. Este é o fundo do sacerdócio. É maravilhoso que fora escolhido a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi temos o Arão e seus descendentes, que são a linhagem sacerdotal. Dentre os sacerdotes, a linhagem dos primogênitos é a linhagem dos sumos sacerdotes. Maravilhoso é este arranjo da história da redenção de Deus. Cristo é o verdadeiro primogênito, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Nós pertencemos a ele. Colossenses capítulo 1, versículo 18, na linha B, diz que ele é o princípio,
o primogênito dentre os mortos, para que ele nele possa ter em tudo a preeminência. Para dizer que você é o primogênito significa que voltou dos mortos. Que maravilhoso isso. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 20, 23 diz que, mas agora Cristo foi ressuscitado dos mortos, o primícias dentre os que dormem, cada um de acordo com a sua ordem, o Cristo as primícias e depois disso aqueles que dormem em Cristo na sua vinda. Por causa do relato dessa passagem que vamos na Assembleia dos Primogênitos de Deus. Qual é a tarefa dos que estão na Assembleia dos Primogênitos? É redimir os perdidos. Significa que temos de fazer tudo quando estiver ao nosso alcance para proclamar a sua palavra. Na sua palavra há vida. Na sua palavra há mistério da redenção de Cristo. Só para ministrar no tabernáculo espiritual, servir a Deus, é fazer isso de acordo com a sua palavra. A minha oração é que sejamos os espirituais, a Assembleia dos Primogênitos, os levitas sacerdotes espirituais, para servir o verdadeiro sumo sacerdote que serve no verdadeiro tabernáculo, para que possamos adorar ao nosso Deus, para que ao fazer isso possamos compartilhar na redenção que temos em Jesus Cristo. Assim nos tornamos os primogênitos da ressurreição, que possamos alcançar a vida eterna através da transfiguração. Amém. Vamos concluir com uma oração. Nosso Pai, te agradecemos tanto pelo seu amor e a graça. Obrigado por ter nos chamado para sermos teus. Chamou para estar na Assembleia dos teus santos como os teus levitas sacerdotes espirituais. No tabernáculo espiritual nos consagrou para ser o seu povo escolhido e o sacerdócio da realeza. Oramos para que possamos te servir e possamos compartilhar na vida eterna. Este evangelho seja proclamado a todas as pessoas ao redor do mundo, para que a obra da história da redenção possa alcançar toda a sua criação, para que possamos ter a comunhão com o Senhor, para habitar contigo no verdadeiro tabernáculo que é Jesus Cristo. Te agradecemos muito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.